Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Biblioteca Pública de Londrina. O meu nome é Cíntia e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores escritores contemporâneos ainda vivo e que continua aí com a grande produção literária. Neste vídeo vou trazer alguns motivos pelos quais este é um autor que vale a pena ser conhecido, além de algumas dicas também de livros do Stephen King para vocês aí entrarem neste maravilhoso mundo que este grande escritor criou. Beleza, sem mais delongas, então vamos para o primeiro motivo. Stephen King é um dos maiores escritores contemporâneos vivos. Ele tem uma obra de mais de 60 romances, sem contar os livros de contos, que são variados. Ele também contribuiu aí com roteiros para o cinema, criou uma série de roteiros para minisséries, dentre as quais temos Rosehead, né, a Casa Amaldiçoada, se não me engano, ficou em português, mas em inglês é Rosehead, que é uma minissérie de 4 episódios que é magnífica. Temos também a minissérie A Tempestade do Século, que é muito boa, e algumas outras aí baseadas diretamente em seus livros, como é o caso daquela minissérie A Coisa. Dentre essa vasta obra, Stephen King já tem alguns livros que se tornaram clássicos contemporâneos, como é o caso de Carrie, né, que é um livro cuja história a maioria das pessoas conhece, né, afinal de contas tem algumas das cenas mais famosas do cinema, que é a famosa cena do baile. Se vocês não sabem, eu indico muito, se vocês também querem começar a ler Stephen King, talvez seja uma boa ideia começar por Carrie, ainda que seja um livro um pouco diferente, né, ele é escrito por meio de depoimentos de polícia, de cartas, de depoimentos de entrevistas, né? Então ele pode ser um livro aí um pouco mais diferente do Stephen King, mas temos também aqui o já clássico O Iluminado, que também ganhou uma grande notoriedade por conta do filme do Stanley Kubrick, né? Que nem todo mundo gosta, inclusive Stephen King ele não gosta da adaptação do livro. Eu também sou uma das pessoas que não gosto muito, mas reconheço que é uma obra-prima do cinema. Em todo caso, prefiro aí o livro, que é um espetáculo. Temos também um outro livro muito famoso dele, que é o Salem, ou A Hora do Vampiro, também em traduções mais antigas ele era intitulado A Hora do Vampiro, e hoje em dia ele é intitulado apenas Salem, que é o nome da cidade. Temos aqui a história de um escritor, Ben Mears, que ele vai passar alguns meses ali na cidade em que ele passou a infância, porque ele está tentando escrever um livro, então ele precisa de inspiração. E ele quer ali se inspirar numa casa, a Casa Marsden, que é uma casa muito sombria, que sempre deixou ele e os amigos dele de infância muito interessados nessa casa. Afinal de contas, ela era uma casa que tinha algumas lendas urbanas sobre ela, então ele tinha um grande interesse ali. Quando criança, ele nunca esqueceu essa casa, então ele retorna para Salem para buscar ali inspiração. Porém, alguma outra coisa também está indo para Salem. No caso, é um vampiro. E este vampiro vai fazer ali várias coisas e vai acontecer uma série de tragédias. Este é um bom livro de terror, principalmente para quem gosta ali dos vampiros mais clássicos do cinema, como Nosferatu ou então o Drácula de Bram Stoker. Um outro clássico do Stephen King, outro clássico moderno, também temos O Cemitério, que é este livro espetacular que vai falar sobre o luto. Temos aqui essa família que se muda para uma casa que fica na beira de uma estrada muito movimentada, e esta casa fica na frente de um cemitério, de um antigo cemitério de animais. Ou seja, as crianças, quando perdiam algum animalzinho, iam lá e enterravam esses animais. Porém, um pouco mais afastado, além do cemitério dos animais, tem um outro cemitério, que era um antigo cemitério indígena, sobre as quais existem lendas tenebrosas, né? E inclusive tem uma série de regras para que as pessoas, os seres humanos vivos, não ultrapassem esta barreira que leva a este cemitério indígena, porque as consequências podem ser desastrosas. E quando essa família se muda, então alguma coisa muito trágica vai acontecer na vida dessas pessoas e bom, o desenrolar vocês vão ter que ler para saber. Esse livro também tem um filme que é da década de 80, se não me engano, 70, 80, vou deixar a informação no box de informações. Teve uma refilmagem também que não é muito boa, na verdade ela é bem ruim, mas o filme original ele não era um espetáculo, mas também não era tão ruim, então vale a pena, né, assistir.
O segundo motivo pelos quais vocês devem dar uma chance para Stephen King é que ele sabe escrever personagens como ninguém. Este homem, ele tem uma facilidade para descrever personagens que parece que a gente conhece essas pessoas. Parece que essas pessoas existem, parece que são nossos amigos. Ou então parece que são aquelas pessoas que a gente nunca quer ver na vida, sabe? Eu trouxe para dar de exemplo um livro que não é tão conhecido, mas deveria, porque ele é maravilhoso. Eu estou falando de Revival. Este livro, ele vai falar sobre este rapaz, esse garoto, que em um determinado momento ele vai conhecer um pastor, né, que vai se mudar ali para casa, para a cidade dele, né? E esse pastor tem uma esposa e tem um filhinho. E ele é uma pessoa muito boa, assim, ele tá sempre muito engajado ali em levar as pessoas para a igreja, em fazer o bem, etc. Ele é uma pessoa muito acessível e esse garoto vai meio que acabar se aproximando desse homem, porque ele vai dar ali alguns conselhos para ele, vai ajudá-lo em uma série de situações. Esse garoto vai gostar bastante desse pastor, vão ter uma amizade, assim, né, uma amizade próxima. Só que um determinado dia, a mulher e o filho desse pastor vão morrer num acidente muito trágico e este homem vai ficar completamente desnorteado. Ele vai perder a fé e ele vai começar a buscar o que há por trás do que a gente conhece, o que há além da morte. Então ele vai começar a fazer uma série de pesquisas, vai começar a ler uma série de coisas, ele vai se afastar, ele vai sair da cidade. E anos depois esse garoto, que agora já é um homem, vai encontrar esse pastor. E ele está numa tenda de avivamento. Essa Revival são muito conhecidas nos Estados Unidos, são aquelas tendas em que existem pregadores itinerantes. Então esses pregadores montam suas tendas e vão fazer ali seus cultos, suas pregações. Chamam Revival, né? É um tipo de culto chamado Revival, que se chama reavivamento. Então temos aqui este padre que perdeu a fé, mas de alguma forma ele continua fazendo esses cultos, não sabemos exatamente porquê, e este rapaz vai entrar em contato com uma realidade, com algo que este homem descobriu e que talvez ele não gostaria nunca de saber. E temos aqui um dos finais mais perturbadores do Stephen King, afinal de contas ele vai... É um livro que ele não tem muito otimismo, sabe? Sabe aquele livro que você termina e você pensa, ai que legal, eu finalmente terminei uma história muito gostosa e agora eu posso voltar a pensar de uma forma leve e livre no mundo de novo. Este livro não é exatamente assim, ele vai terminar e você vai ficar com um gosto amargo na boca, porém a história é um espetáculo. É um ótimo livro para ler e pensar sobre uma série de coisas. O terceiro motivo é que o Stephen King criou um mundo ou mundos compartilhados para suas obras. A maioria de vocês deve saber, mas a maioria dos livros do Stephen King se passam em um universo compartilhado. Sabem os filmes da Marvel, que tem o Capitão América, o Homem de Ferro, a Viúva Negra, o Thor? Apesar de todos eles serem filmes individuais, eles também compartilham ali do mesmo mundo, ou seja, eles estão vivendo na mesma realidade. As obras do Stephen King é a mesma coisa. Ele tem uma série de livros, por exemplo, esses que eu já citei, todos eles ali, com algumas exceções, vão estar nesse mesmo universo. Então, algumas das cidades fictícias do Stephen King são citadas em outros livros, personagens aparecem em livros que aparecem em várias histórias, os mesmos personagens, como é o caso, por exemplo, da Holly Gibney. A Holly, que recentemente ganhou um livro que ainda está sendo... não sei se ele já está disponível para compra, acho que sim, mas ele ainda deve estar em pré-venda, que é um livro chamado Holly, que vai falar só sobre esta personagem que cresceu muito. Ela cresceu muito mais do que o livro no qual ela estreou, que foi o Mr. Mercedes. A Holly Gibney, ela surgiu inicialmente neste livro aqui, Mr. Mercedes, que na verdade é uma trilogia. Ele tem mais 2 livros que vão tratar aí deste assassino, que é o Mr. Mercedes, ficou conhecido como Mr. Mercedes. Ele avançou, por quê? Ele avançou com o Mercedes sob uma fila de pessoas que estavam numa fila de emprego, numa daquelas filas em que as pessoas começam a chegar na fila de madrugada para pegar um bom lugar, né, para pegar boas oportunidades. Este homem pega esse assassino, esse psicopata, pega esse carro e vai partir ali para cima dessa fila e vai matar muita gente. Então nós temos aqui uma investigação criminal.
né? Temos aqui o Bill Hodges, que é este policial aposentado, e ele vai se juntar ali a Holly Gibney, que é essa moça que ela é uma das pessoas que estão diretamente relacionadas a este caso, mas eu não vou contar pra vocês, porque vocês vão ter que ler pra descobrir. E ela está envolvida diretamente, ela acaba se envolvendo na investigação, vai se tornar ali a parceira do Bill Hodges para resolver esses casos. A Holly, ela tem algumas dificuldades sociais, ela não se adapta muito bem às situações sociais, então ela tem alguma dificuldade, mas ela vai ser ótima ali com o Bill Hodges na hora de investigar os casos. A Holly, ela aparece também em um livro chamado Outsider, que mantém o seu título em inglês e mantém no Brasil, também é chamado de Outsider aqui no Brasil, que é um livro também muito bom, mas também precisa ter um certo estômago para o começo, porque o começo tem uma cena muito impactante. E ela também vai ter agora um livro novo chamado Holly. Ela também aparece numa série de contos chamado Com Sangue, que é uma coletânea de 4 novelas, na verdade são novelas, porque são mais longos do que contos e menores do que romances, mas ainda assim ela também vai aparecer em alguns desses contos, né? Mas se vocês tiverem interesse em Holly Gibney, em livros do Stephen King que tem essa pegada mais de investigação, então eu indico pra vocês essa trilogia, que é muito boa, e que também ali vai trazer uma das melhores personagens do Stephen King. Outro dos seus mundos compartilhados, que na verdade é o centro de todas essas realidades compartilhadas, é a Torre Negra, né? Esta é uma coleção de 7 livros, 7 volumes, que conecta todos os livros do Stephen King. De alguma forma, todos os livros vão estar conectados com este mundo aqui da Torre Negra, que vai falar basicamente da história do pistoleiro, que é esse Roland Descain. O personagem principal de A Torre Negra é este pistoleiro, que ele é o último de sua raça, né? Ele é o último de seu povo, e ele está em busca dessa mítica Torre Negra. Ele acha que quando ele encontrar essa torre, ele vai também descobrir as respostas de por que o mundo dele seguiu adiante, por que ele faz o que ele faz, porque as pessoas que ele conhecia já se foram. Enfim, ele vai conseguir uma série de respostas para suas muitas perguntas. Este mundo em que o Roland Descain vive e busca pela torre é um mundo pós-apocalíptico, ou seja, é um mundo que seguiu adiante. É um mundo que é um grande deserto, temos uma série de máquinas abandonadas que já não servem para nada, estão todas enferrujadas, e as pessoas estão ali vivendo nesse mundo que não tem recursos, né? E o Roland vai estar aí atravessando esse deserto em busca, né, nessa sua busca, que na verdade é também uma grande, inspirada, né? O Stephen King sempre fala que esses livros, essa saga da Torre Negra foi altamente inspirada em O Senhor dos Anéis, mas também nos filmes de faroeste do Sérgio Leone. O quarto motivo é que o Stephen King é um escritor muito versátil. Ele já escreveu vários livros de temas muito diferentes entre si, como é o caso, por exemplo, de A Espera de um Milagre, que é aquele livro muito bonito, que tem ali toda uma pegada muito humana e um pouco de sobrenatural, mas naquele livro Stephen King vai trazer então este homem que foi condenado ao corredor da morte, o John Coffey, por ter feito algo hediondo com 2 crianças, e depois nós vamos conhecendo os desdobramentos dessa história e a incrível capacidade de John Coffey, que é um tanto quanto mágico. Uma história muito bonita, muito triste, e que tem um filme espetacular com Tom Hanks, que vale muito a pena também, vocês já devem ter visto aí a imagem, mas é um dos melhores filmes, um dos filmes mais bonitos de todos os tempos. O Stephen King também escreveu O Apanhador de Sonhos, que é um livro meio de ficção científica, porque afinal de contas vai trazer uma criatura extraterrestre, que é também uma criatura que está conectada a outros livros de Stephen King, principalmente A Coisa. Temos também uma história de amor, que é o Saco de Ossos, né, que é um livro muito interessante do Stephen King, que vai falar sobre uma casa assombrada e também histórias de 2 pessoas que estão se encontrando ali no meio de suas tragédias pessoais. E temos também um livro de Stephen King que é sobre uma viagem no tempo, ou várias viagens no tempo. Estou falando de novembro de 63. Este livro vai falar sobre Jake Epping, que é um escritor não, ele é um professor de literatura inglesa,
e ele tá frequentemente ali na lanchonete de um homem que vai contar uma história muito peculiar para ele, vai dizer que naquela lanchonete é possível voltar no tempo para um determinado momento da história, ou seja, na época do assassinato do presidente Kennedy. E para este homem que trabalha nessa lanchonete, o mundo vai ser um lugar muito melhor se este assassinato for impedido. Então, é sobre isso que esse livro trata, tá? E também sobre as consequências de se mudar a história. Esse livro ali é muito diferente porque ele vai tratar dessas mudanças, dessas voltas no tempo, mas também vai fazer um daqueles exercícios muito interessantes. Não sei se vocês já fizeram esse exercício ou já leram algum livro fazendo esse exercício. Por exemplo, e se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? O que teria acontecido? Né? E se as bombas de Hiroshima e Nagasaki nunca tivessem explodido? Né? O que teria acontecido com a história? Onde estaríamos hoje? Então aqui o Stephen King vai fazer um exercício nesse sentido. Ele vai pensar o que aconteceria, o que teria acontecido não apenas com a história norte-americana, mas também com a história mundial, se o presidente Kennedy nunca tivesse sido assassinado. Né? Então é um livro muito interessante, com os personagens eximiamente construídos, bem ao estilo do mestre Stephen King. Fica aí a dica para vocês como um dos melhores livros que ele já escreveu. E por fim, o quinto motivo é que ele escreve obras de fôlego que são muito profundas, que trazem uma série de questionamentos, tanto sobre a natureza humana, ele faz verdadeiros estudos sobre a natureza humana, e também sobre a história. Ele é uma pessoa muito criativa, isso é inegável. Até mesmo pessoas que não gostam do estilo, não gostam do gênero no qual ele escreve, que tem ali as suas críticas aos personagens que ele desenvolve, ainda assim é preciso reconhecer que este homem tem uma criatividade que é muito grande. Né? Ele consegue escrever histórias com mais de 1000 páginas, aparentemente numa certa facilidade, então ele tem aí um arcabouço para contar histórias que é realmente magnífico. Como exemplo, eu trouxe aqui este livro sensacional, que é o Sob a Redoma, que pode ou não pode estar também conectado ali com o mundo de Revival, né, que eu acabei de falar para vocês. Este livro aqui também é uma daquelas situações muito interessantes que o Stephen King sugere pra gente, e ele vai desenvolver a história. Ele vai pensar, a ideia dessa história é o seguinte: acontece que num determinado dia, uma cidade lá do Maine, né, que ele escreve sempre sobre as cidades do Stephen King estão sempre no estado do Maine, que é o estado onde ele vive, onde ele mora há muitos anos, então ele escreve sobretudo sobre o Maine. E aqui temos esta pequena cidade chamada Chester's Mill, em que um determinado dia acontece de surge uma redoma nessa cidade, ou seja, é uma redoma de vidro, aparentemente, ninguém sabe exatamente de que material é feita esta redoma, mas impede as pessoas de entrarem ou saírem. E essa cidade inteira está dentro dessa redoma, e também acontece que quanto mais as pessoas respiram e suspiram e transformam ali o oxigênio em gás carbono, vai acabando o oxigênio nessa cidade, e essas pessoas estão agora sem regras, sem leis sociais, sem leis que possam ali tolher todas essas situações. Aqui nós temos uma série de personagens diferentes, porque uma das coisas interessantes de Stephen King é que ele não tem preguiça. Ele não tem preguiça de criar muitos personagens, então a gente vai ver essa história acontecendo sob uma série de pontos de vista, e são pessoas muito diferentes, desde pessoas muito boas até pessoas péssimas, abusivas com crianças. Tem algumas cenas realmente perturbadoras que às vezes a gente pensa, não é raro, na verdade é muito comum que a gente esteja lendo um livro de Stephen King e na verdade o que menos assusta é o monstro, né? O que mais assusta nas obras de Stephen King, pelo menos assim é assim comigo, não é o monstro, não é o fantasma, não é o demônio, não é o bicho-papão, não é nada disso. O que mais assusta nas histórias dele são as próprias pessoas e a capacidade que as pessoas têm para o mal. Por um lado, um tanto quanto otimista também, ele desenvolve aquelas pessoas que têm um pendor para o bem. Então temos aí duas forças universais trabalhando para se anular, ou então para o bem vencer o mal. Às vezes, na maioria das vezes o mal vence o bem também, só que é muito interessante ler aí o que o mestre do horror tem a dizer sobre todos esses
sobre todas essas situações. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem uma chance ao mestre, se vocês tiverem interesse. E se vocês já leram algum desses livros, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, tá? Deixem sugestões também de livros que vocês acham que devem ser conhecidos também, do Stephen King, ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.